Ele nasceu em Santarém, é filósofo formado pela UFAM, professor concursado da rede municipal e estadual de ensino. Há 27 anos é filiado ao Partido dos Trabalhadores e comanda a sigla aqui no Amazonas. A primeira eleição dele foi para vereador de Manaus em 1996, quando teve 4.200 votos. Ele tem 6 mandatos de deputado estadual. Nas eleições de 2018, teve 22.981 votos. Seja muito bem-vindo, deputado estadual Sinésio Campos, ao Real Time 1. Opa, o prazer é nosso retornar no debate e dizer que, mais do que nunca, nós temos que radicalizar a democracia e, sobretudo, os debates. Ou seja, quem se vocaciona de ser homem público tem que tratar as coisas de forma pública. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. E para começar a nossa conversa, eu inicio lhe perguntando qual o novo projeto o senhor pretende apresentar na Assembleia, caso seja reeleito? Olha, vou continuar fazendo a defesa, principalmente das questões sociais, que eu vejo que o que mais atinge, um exemplo, Manaus, são questões básicas que ainda não foram superadas. Dentre eles, uma rodoviária de Manaus, que nós vivemos numa cidade internacional, como também temos aqui uma malha fluvial, uma malha hidroviária, que atende no mínimo 2 milhões de pessoas, ou seja, poucas estradas, e as estradas que nós temos são nossos rios, que numa média de 2 milhões e meio de pessoas que utilizam esse meio de transporte, mas que precisa ser não só regulamentado mas ser dado atenção. É o caso que eu tenho batido muito com frequência na questão do porto, do Ródão da cidade de Manaus, que é um porto tombado pelo patrimônio histórico, uma área histórica da cidade de Manaus, mas que até para uso do banheiro você paga. E, sobretudo, também vou continuar incisivamente cobrando que essa empresa que explora o serviço de energia elétrica, não só na capital, como no interior, possa vir a contento. E falando nisso, ontem foi o último prazo da lei de minha autoria que proíbe a instalação desses medidores da vergonha, aqueles medidores aéreos, E que, como não foi no dia de ontem, no dia 13 de julho, sancionado pelo governo do Estado, foi remetido agora para a Assembleia e precisa somente de 48 horas para aprovarmos esse projeto de lei de minha autoria proibindo medidores aéreos serem instalados na cidade de Manaus e no Amazonas. Deputado, o senhor citou tanto a rodoviária quanto o porto de Manaus. Nessas suas andanças pela cidade de Manaus e também pelo interior, qual o problema histórico o senhor identifica que a Assembleia Legislativa pode contribuir para solucionar? Olha, tem dois. Primeiro, a questão da lei de saneamento básico, que é de minha autoria também, que é um plano estadual de saneamento básico. Nós não temos, no estado do Amazonas, sequer um aterro sanitário controlado. Manaus, um exemplo, nós temos aqui um aterro dito controlado, mas que quem chega da Venezuela, quem chega de outro estado, é só você fazer uma visita. Na entrada aqui da cidade de Manaus, quem vem de Taquatiara, de Rio Preto da Eva, que vem da Venezuela também, você encontra ali a maior população de urubus. E estamos a um pouco mais de 9 quilômetros da rodoviária. E o que isso tem a ver? Primeiro, tem que ter um distanciamento de aterros sanitários e lixões no mínimo 15 quilômetros para não ter problema de desastre aéreo. E eu digo a você com toda certeza, tem aí a questão do saneamento básico, que é a questão de aterros sanitários, não só em Manaus, um novo aterro sanitário, levando em relação às normas ambientais, como também aterros sanitários nos municípios do Amazonas, que só tem lixão a céu aberto. A questão do saneamento é algo que nós vamos continuar perseguindo, estou continuando cobrando, e outro também que é a política energética. Olha, imagina bem, nós somos reféns de uma única empresa que explora o serviço elétrico. Por que não também trabalharmos com uma política estadual de mineração, gás, energia, recursos hídricos e energéticos, para que a gente possa ter também novas alternativas. A Zona Franca de Manaus já é a matriz econômica
que é bem consolidada, não dá para a gente se desfazer dela, né, deputado? Mas o senhor acredita que esses outros meios são possíveis hoje em dia para somar com essa matriz? Eu creio que é. Eu creio que agora quem sentar na cadeira de governador, até porque se o governador for reeleito, ele está sentando na cadeira. Se os outros forem eleitos, os outros pré-candidatos aí já sentaram na cadeira de governador. Então, sabe muito bem da importância de ter alternativas econômicas do Estado do Amazonas. Então, não sou eu que vou inventar roda, mas como cidadão e como deputado estadual, eu vou cobrar providências. Até porque, nesse jogo dos pré-candidatos, não tem amador, tudo é profissional. O senhor consegue me definir 3 atividades econômicas que possam, em uma década, contribuir para a redução dessa dependência da Zona Franca de Manaus? Exploração do gás, que não tem somente aqui em Silves. Eu posso dizer da exploração de recursos naturais, que é a questão do Babaçu, que é um projeto grande. Também eu posso falar do potencial mineral que nós temos, é a questão do potássio, que o potássio eu venho falando há 20 anos isso aí, porque nós temos aqui a segunda maior jazida do planeta. E para que serve o potássio, que é a silvinita, que é o minério de potássio? Era o que dá doçura nos alimentos, aliás, nas frutas, né? E é um elemento químico extremamente importante para a composição do superfosfato triplo, né? Que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas temos um dilema. Sabe qual é o dilema? Que não temos essa produção em larga escala. E como é que nós podemos ser produtor de grãos número 1 e produtor de carne também número 1, se a gente não tem esse fertilizante? Fertilizante esse que é muito cômodo para as indústrias de fora querer continuar vendendo, exportando aqui para o Brasil. Eu penso que a gente tem que fazer de forma autônoma, como também teve o presidente Lula a determinação de dizer o seguinte: olha, vamos explorar o petróleo em águas profundas. E descobrir o pré-sal é o que está salvando, como diz o Caboclo, a lavoura do Brasil. Deputado, agora mudando de assunto, qual a explicação para que os deputados estaduais eleitos pela oposição se curvem ao governador de plantão em menos de 90 dias? Olha, isso aqui eu não sei a quem você está destinando, mas eu digo que quando termina a eleição se governa. Quando termina uma eleição se governa. Eu creio que quem tem programas, pautas, eu creio que deve dar sua contribuição para quem estiver sentado na cadeira de governante. Certo, deputado. Agora, sendo bem realista, fazendo cálculos, seu partido ou federação ele deve eleger quantos deputados estaduais? E também, aproveitando já a pergunta, qual a quantidade de votos, o número de votos que o senhor pretende conseguir nessa eleição? Olha, primeiro, eu digo que a nossa federação trabalha para fazer 2 deputados federais e de 3 a 4 deputados estaduais, porque quem faz 2 federais automaticamente deve fazer 4 estaduais, né? A imprensa tem noticiado e percebendo que a Assembleia Legislativa vem gastando muito tempo concedendo condecorações e medalhas, entre outros poucos eventos com pouco resultado prático, né, para solucionar problemas aqui no Amazonas. Qual o seu posicionamento sobre isso? Primeiro, eu sou contrário, porque ninguém faz corrida, não são Olimpíadas, né? Para quem vai depois colocar no outdoor, o deputado que mais deu medalhas, mais deu comidas, eu creio que não é por aí. Nós temos que ter critério e tem exatamente uma proposta de definir números. Até porque eu te garanto uma coisa, há 26 anos de mandato eu conto nos dedos quantas comidas se deu para alguém. Primeiro, vai muito da qualidade também do governante, aliás, dos deputados, para dizer o seguinte: eu tenho que ser mais criterioso para dar uma medalha Rui Araújo, que é a maior comenda da Assembleia. Então, para dar uma concessão de título cidadão para alguém, somente porque é meu aliado político, eu creio que acima de ser aliado político, tem que saber a dimensão e a importância dessas medalhas. Então, eu creio que não teve prejuízo na votação das matérias, até porque o deputado Roberto Cidade, o presidente da casa, colocou todas as matérias que precisavam de deliberação.
Agora falando numa corrida para a presidência da República, o pré-candidato do seu partido, o ex-presidente Lula, ele aparece na frente do segundo colocado nas pesquisas. O senhor acredita que essa frente que ele vem fazendo vai se repetir nas urnas? E até um possível eleição já em primeiro turno, o senhor acredita nessa possibilidade? Acredito. Até porque eu estive 2 dias atrás com o presidente Lula em Brasília. Ali naquela reunião com a direção nacional, ficou muito claro, né, a posição principal do nosso presidente Lula, que ele assegurou a manutenção da Zona Franca de Manaus. Ou seja, isso para mim não era nem necessário o presidente Lula pisar mais aqui no Amazonas, né? Agora, claro que nós estamos muito ávidos da sua volta aqui, né? E eu creio que ele vem, mas eu digo assim, se for questão somente política, eleitoral, o que ele assegurou lá na terça-feira já nos conforta. Qual é? Dizer o seguinte, eu não vou aceitar redução de IPI, essa corrida de IPIs em outros estados, a Zona Franca de Manaus é constitucional, eu vou manter. Foi isso que o presidente Lula falou. Eu fico feliz, porque eu creio que com isso dá uma tranquilizada para todos nós. Deputado, alguns candidatos a governo do estado aparecem aí disputando a liderança nas pesquisas, né? Wilson Lima, Amazonino Mendes e Eduardo Braga. O PT já decidiu quem vai apoiar o governo do estado do Amazonas? Essa eleição é uma eleição nacional, né? Não é uma eleição para prefeito de Manaus, nem para vereador. É uma eleição nacional que você vai ter a oportunidade de escolher o presidente da República, o governador, um senador, deputados federais e deputados estaduais, ou seja, é uma eleição de grande porte, né? E com isso, como é uma eleição nacional, você há de convir que hoje, com a federação, com a definição de fidelidade partidária, a reforma política que o país passou, precisa fazer composições políticas nos estados, levando em consideração a questão nacional. Então, o PT já definiu um palanque, né, presencial com o Lula e com o Geraldo Alckmin. Por pouco tempo era do PSDB, agora está no PSB, que inclusive já disputou a presidência da República, indo até para o segundo turno com Lula. Então eu vejo que quem quer governar, tem que governar para todos, né? E quando se trata aqui no estado do Amazonas, não é diferente. Tem 3 candidatos. A federação na qual eu presido, que é o PT, o PV e o PCdoB, nenhum desses partidos apresentará candidato ao governo. Então vamos procurar um candidato ao governo. E aí, como nós já decidimos dentro do PT, que não temos candidato ao governo, mas já definimos e já foi batido o martelo em nível nacional, que o nosso candidato ao Senado, será o Omar Aziz, com a vice, uma mulher, uma pedagoga, né? Vice-presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, já no seu 3º mandato de vereador, que a Sheila Moreira, vereador Sheila Moreira, está definida essa questão. Agora, para governo, tem aí uma discussão, um debate com o Eduardo Braga, do MDB. Só que o MDB tem uma candidata nacional, né? Simone Tebet, né? Então para a semana que vem terá esse debate entre o Partido dos Trabalhadores, como também com o MDB, para traçar, colocar as cartas na mesa, para ver quem cede, em qual estado acontecerá. Então, por isso eu vejo que o Lula ele está construindo exatamente uma vitória já no primeiro turno, eu espero, mas que isso aí seja uma construção também nos estados. Deputado, caso o senhor se reeleja, o senhor terá direito a emendas individuais, né? Que é dinheiro que o senhor pode destinar a algumas funções públicas. O senhor pode me citar 3 bandeiras que o senhor vai querer destinar essas suas emendas? Primeiro, o que eu estou fazendo? Destinei recursos para a Fundação Freire da Mata, por quê? Porque o índice de hanseníase no país é grande, somos o campeão do mundo em hanseníase, tem que ser combatido. Também destinamos recursos para a Fundação SECOM, porque eu entendo que são recursos a uma entidade, uma fundação extremamente séria, que atende milhares de pessoas no que se diz respeito às doenças oncológicas, né? E de câncer de várias formas. Então, preciso do apoio. Como também, outra fundação que eu tenho dado apoio e muito forte é a questão
da Fundação Hemoan, ou seja, precisamos ter hemonúcleos. O que é? Núcleos espalhados por outros municípios que possam recolher sangue, até porque as tarifas são baixas, né, de sangue, para que a gente possa manter o nível. E, ao mesmo tempo, fazer pesquisas técnicas, científicas, né, da qualidade do sangue das populações indígenas. Eu creio que com isso ele me conforta e eu digo que estou preparado. Na verdade, vou ao 8º mandato de deputado estadual, mas como se fosse o primeiro, ou seja, eu estou como diz o Lula, eu estou com tesão, com a vontade, a determinação de seguir em frente. Deputado, é com essa sua frase que a gente encerra esse nosso bate-papo. Foi um prazer falar com o senhor. É sempre um prazer do Real Time recebê-lo. Sinta-se à vontade para vir até aqui. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado por vir até aqui. Valeu. E eu quero mandar um abraço ao Caio, né, a todos os amigos, a você, a toda a equipe do Real Time. E dizer o seguinte, o presidente Lula em breve estará aqui. O presidente Lula, que é o presidente do meu partido, eu presido a federação dos 3 partidos, PT, PV e PCdoB. Temos muitas pautas aqui a abordar, dentre elas as alternativas econômicas, como citamos, né? E vamos continuar a dizer o seguinte, não somente o povo da capital precisa de emprego, como também o interior do estado. E mais, essa redução de poder econômico de todos nós está fazendo com que, em alguns estados, as pessoas estejam comprando osso para comer. Então, eu preciso dizer a todos nós, precisamos voltar a ter 3 refeições e, sobretudo, a dignidade ao nosso povo do Amazonas e do Brasil. Então, como deputado estadual, vamos continuar no batente como deputado estadual, porque eu entendo que o nosso papel também aqui na planície, como os demais estavam no Planalto, trabalhar em comum acordo para que a gente possa fortalecer a economia e a vida de todos nós aqui. Esse foi o nosso bate-papo com o deputado estadual, professor Sinésio Campos. Se você gostou, curta, comente e também compartilhe seus grupos de WhatsApp. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade.